É um privilégio poder compartilhar a palavra nesse culto. Confesso para vocês que foi um dilema durante essa semana corresponder e obedecer aquilo que o Espírito Santo estava direcionando o meu coração, mas depois de ser ministrado por Ele, eu entendo que, de fato, essa mensagem ela precisa ser compartilhada como um instrumento para nos resgatar do lugar que muitas vezes nós nos encontramos. Mas antes eu quero mais uma vez orar, então fecha o olhinho. Aleluia. Senhor, Tu és maravilhoso. Tu és tudo o que nós precisamos. E nessa noite eu quero submeter o meu coração, me humilhar diante da Tua presença, declarando que eu não tenho nada em mim que pode fazer a diferença nessa noite. Mas eu sei que o Senhor carrega todas as coisas que nós precisamos para ministrar as nossas vidas, para nos transformar, para nos instruir. E eu oro pedindo que o Senhor seja livre nesse lugar. Qualquer barreira que nós possamos ter levantado, qualquer, Senhor, bloqueio que estejamos aliançados, Pai, que o Senhor esteja removendo, Pai, de nós, esteja derrubando todas as barreiras, e que em nome de Jesus, nessa noite, sejamos tocados pela Tua mensagem, pelo Teu fluir acima de todas as coisas. Venha, Espírito Santo, e ministra o nosso coração. Faz a Tua boa, perfeita e agradável vontade em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Bora! Eu quero começar a compartilhar com vocês algo que eu imagino ser a minha experiência mais íntima que eu vivi com Deus nos últimos anos. Provavelmente muitos de vocês já ouviram falar, viram algumas pinceladas que eu dei a respeito dessa história em algumas ministrações, mas hoje eu quero expor essa experiência de uma forma um pouco mais clara com vocês. Então, quando eu tinha por volta de 9 anos, nossa família vive uma forte crise financeira. E essa crise ela acaba alcançando diversas áreas da nossa família. Todos nós fomos afetados. Tínhamos uma realidade de vida muito tranquila. Graças a Deus tínhamos tudo o que precisávamos. E de um momento para o outro, muita coisa se perde. A gente fica numa condição realmente bem delicada. Eu lembro que eu e os meus irmãos, mais ou menos todos nessa faixa etária, nós tivemos que assumir responsabilidades que até então a gente não tinha assumido. Nós tivemos que amadurecer, fomos empurrados ao amadurecimento muito rápido, para que a gente pudesse lidar com todas as mudanças que aconteceram diante dessa crise. E toda a nossa família foi afetada. Muitas coisas mudaram daquele momento em diante. E uma delas que eu posso citar para vocês, que para mim foi a pior, foi que o meu pai adquiriu um vício em bebida alcoólica. E quem me conhece mais de perto sabe o quanto eu sou inimigo, dessa questão de bebidas alcoólicas por essa experiência que nós vivemos. E de repente você que está aqui ouvindo essa mensagem, o pessoal que está nos assistindo e que já passou por situações como essa dentro da sua família, sabe o quanto isso é destrutivo, o quanto isso é complicado lidar. E eu lembro que diante dessa realidade, de todas as mudanças, do vício que o meu pai ele adquiriu, o meu relacionamento com o meu pai, ele foi muito afetado. Eu costumo dizer que eu e ele dentro de casa era que nem cão e gato. A gente não podia se ver. Eu era muito novo, mas eu afrontava ele, eu discutia, eu brigava. E conforme os anos iam passando, a nossa relação ficava cada vez mais conflituosa, cada vez mais distante. Porque eu não sabia lidar com aquilo. Eu ouvi muitas coisas que eu entendo que Deus não queria que eu ouvisse. Falei muitas coisas que eu acredito que Deus não queria que eu falasse. Mas o nosso relacionamento foi se desenvolvendo assim. E ele foi se ausentando de casa. Ele era aquele pai que estava lá dentro, mas é como se não tivesse.
E eu lembro que eu sentia muita falta da presença do meu pai. Na minha formatura de ensino fundamental ele não foi, provavelmente ele estava embriagado em algum lugar. Muitas festas de aniversário passamos sem ele, ele trabalhava à noite, então era um dos motivos da ausência dele, mas começou a ser muito ausente, e isso vinha me machucando e cada vez intensificando mais esse relacionamento que não era nada legal. Até que, depois de bons anos, acontece a minha conversão. E quando acontece a minha conversão, se torna pauta de Deus restaurar o relacionamento meu e do meu pai. Quando eu começo a me relacionar com Deus, Ele vem me transformar para que esse relacionamento também seja transformado. Então foi aí que eu aprendi sobre perdão, que eu precisava perdoá-lo. Aí que eu aprendi que viver por julgamentos não era a melhor escolha. Foi aí que eu aprendi a olhar o meu pai com um olhar de misericórdia. Então Deus ele foi trabalhando dentro do meu coração diversas coisas. No ano de 2012, quando eu relato as coisas, eu gosto de falar datas, para vocês se situarem também, mas no ano de 2012, eu vivo a maior experiência com Deus relacionada a essa restauração. Eu estava num momento de adoração, e eu não imaginava o que viria a acontecer naquele momento. E eu adorando a Deus, e naquele momento eu começo a ter lembranças de momentos bons que eu tive com meu pai. Uma chuva de lembranças, uma atrás da outra. E eu lembrando coisas que eu nem lembrava mais pelo relacionamento conflituoso. E Deus me fazendo lembrar todas essas coisas, e eu caí num pranto de cura. Aquele choro de transformação e de restauração. E Deus fazendo eu olhar para o meu pai de uma maneira diferente. Eu levanto daquele lugar com a certeza de que daquele momento em diante as coisas seriam realmente melhores. E de fato foram. Eu vivi tempos muito felizes de relacionamento com meu pai, de conhecer mais a respeito dele, de contar com ele, de ser abençoado por ele. Eu vivi realmente momentos muito felizes. E no ano de 2013, eu faço aniversário em novembro, no dia 13 de novembro. E se eu não me engano, um dia antes, o meu pai ele sairia de férias naquele ano. E daí ele olha assim para mim e diz: Rafael, é o seguinte, eu vou sair de férias e o dinheiro das férias, que assim, a gente nem saiu de férias, a gente já compromete o dinheiro das férias, né? Ele disse: o dinheiro das férias eu vou fazer um churrasco para comemorar os teus 25 anos. E isso foi muito significativo para mim, porque pense, eu falei para vocês, eu sentia falta, né? Ele fazia falta nos meus aniversários. Eu pensei, não só estará presente, como ele vai financiar o churrasco, né? É um presentão. No dia 11 de novembro de 2013, 2 dias antes do meu aniversário, nós recebemos a ligação de que meu pai passou mal. E naquele dia o meu pai faleceu, 2 dias antes do meu aniversário. E daí eu entrei em crise. Explodiu crises atrás de crises. Eu disse: Deus, agora? É sério que isso aconteceu agora? Quando isso para mim faria toda a diferença, agora que o Senhor recolhe meu pai? É isso mesmo? E entrei em crises com Deus muito profundas desse momento. Existe mais um pouquinho dessa história que eu vou falar um pouco mais para frente, mas eu escolhi essa história para ilustrar o início dessa ministração, onde eu quero conversar com vocês sobre a bondade de Deus. E parece meio estranho, né? Porque não parece nada bom, mas eu quero conversar com você sobre a bondade de Deus. Em toda a minha vida como cristão, e eu posso dizer que nessas últimas semanas agora, isso aconteceu, eu tenho vivido experiências chocantes com uma realidade ambígua, paradoxal do caráter de Deus. Provavelmente você nessas últimas semanas deve ter se perguntado: como pode um Deus que é tão bom ser às vezes tão severo? Como pode Deus, nós estarmos passando por tudo o que nós estamos passando,
e ainda assim nós temos que declarar que o Senhor é bom. Aqui entre nós estamos todos no mesmo barco, atingidos diretamente ou não pela enchente, vimos muita coisa ruim. Como é que nós podemos declarar: Senhor, Tu é bom, se nós temos visto tanta destruição ao nosso redor? Eu conversei com algumas pessoas e eu comentei que logo no início, quando nós começamos a ter contato direto com todas essas tragédias e destruições e pessoas afetadas radicalmente pelo que aconteceu, nós baixamos a cabeça, fizemos o que podíamos fazer e até hoje estamos ainda nos empenhando nisso, mas lá no início foi muito dolorido, porque a gente não sabia nem o que fazer, a gente só queria fazer alguma coisa. E eu lembro que um dia eu e a Kelly, a minha esposa, chegamos em casa, nós estávamos exaustos, a Kelly foi deitar para dormir, e eu fiquei na sala, coloquei um louvor, e eu disse: Deus, eu só quero chorar. Eu só preciso chorar, para tentar colocar para fora todos os sentimentos ruins que eu estou sentindo, porque eu só estou sentindo sentimentos ruins. Parece que eu não consigo acessar nada de bom nesse tempo. E o pior de tudo isso é que eu não consegui chorar, de tão bloqueado, de tão travado que eu estava. E eu me senti como Jó, quando ele disse o seguinte: eis que se eu me adianto, ali não está. Se eu torno para trás, eu não te percebo. Se o Senhor opera à esquerda, eu não te vejo. E se o Senhor se esconde à direita, eu não o diviso. Parece uma obra estranha de Deus, vocês concordam? Ela poderia ser realizada de uma maneira tão diferente, podia ser algo muito mais justo. Dizer que Deus é bom é muito fácil, até que a gente seja esmagado. O fato é que eu não consigo contemplar a bondade de Deus antes de ser esmagado pelas suas mãos. Ninguém pode me encorajar a ver a bondade de Deus se antes não passar pela aparente ausência da sua presença. Agora, achar que a presença de Deus e a sua bondade nesse contexto, encontrar a bondade e a presença de Deus nesse contexto é o segredo para esse tempo. Eu preciso dizer que não existe espaço para que a gente se ofenda com as coisas que estão acontecendo, ou parar de crer nesse atributo da bondade de Deus, ou acreditar que Ele nos abandonou, ou que de alguma forma Ele deixou a gente passar por tudo que nós estamos passando sem propósito. Porque se assim eu e você nós pensarmos, isso será uma grande pedra de tropeço para essa geração. Eu estou caminhando com vocês e levando vocês a um lugar e guardando sim alguns argumentos para que até o fim a gente possa sair juntos e sermos resgatados pelo Senhor. Mas para mim é um grande dilema falar da bondade de Deus diante de tanta coisa difícil que a gente tem lidado. Obrigado, Espírito Santo, por me dar essa palavra. Mas essa experiência ambígua, esse paradoxo já acontece há muito tempo. Eu queria que você abrisse comigo a palavra no livro de Lamentações de Jeremias, e vamos ler o capítulo 3. Mas antes de lermos juntos, vamos ler praticamente todo o capítulo, eu quero contextualizar esse momento que nós vamos ler, te colocar nesse contexto para você entender o que aconteceu para Jeremias lamentar o que lamentou. Então vamos aí um resuminho da história de um povo escolhido por Deus, para que então você chegue junto comigo aonde nós devemos chegar. Então deixa aí Lamentações aberto, segura aí que daí a gente irá ler junto. Mas o povo de Israel, que muitas vezes a gente ouve aqui falar, ele foi um povo escolhido por Deus para ser uma nação santa, e dela viria um Salvador do mundo, que é Jesus. Então foi um povo com uma promessa linda, carregando uma promessa linda. O que começou como uma família, e de fato, gente, era uma família, a família do seu Israel.
né, se tornou uma grande, né, se transformou numa grande nação. E essa nação, ela se organizava em 12 tribos. Por que Rafão se organizava em 12 tribos? Porque Israel, ele teve um monte de filhos. Então, como esses filhos começaram a ter descendentes, foi assim que a nação foi crescendo. Então ela se organizava assim: quem nasceu do fulano é da tribo do fulano, quem nasceu do ciclano é da tribo do ciclano. E como ficou grande a família, eles se organizavam em tribos, porque eles já estavam se transformando em uma nação. Essa nação, ela teve alguns tipos de governo que mudaram ao longo do tempo. Então, no início, quando eles se tornaram essas tribos, se chamavam de governo tribal, porque eram representantes das tribos. Por isso leva o nome tribal, que eles estavam sob a autoridade de Moisés. Então, eles organizavam essas tribos com um representante de cada uma das 12 tribos. Depois disso, quando Israel ele se estabelece como território, porque assim, até então era uma grande família, né, procurando seu lugar no mundo. Eles conquistam a terra prometida e eles se estabelecem como território, um pedacinho de terra nesse mundão de meu Deus. E quando isso acontece, eles passam a ser governados por juízes. Eles julgavam as causas do povo segundo as leis de Deus. E depois disso, acontece a transição do governo, né, de juízes para o governo monárquico, onde essa nação ela passa a ser governada por reis. Tudo certo aí? Vão tirar 10 na prova? Então, eles estão sendo governados por reis. Temos 3 reis que governaram Israel na sua totalidade. E eu digo totalidade porque logo vai dar uma bagunça aí. Que foi o rei Saul, rei Davi e rei Salomão. E existia uma característica nessas tribos durante o reinado desses 3 reis. Essas tribos elas andavam em unidade, elas permaneceram unânimes até o fim do reinado do rei Salomão. Então estava tudo certo ali na nação, estava todo mundo amigo. Depois disso, um dos filhos de Salomão, chamado Roboão, assumiu o trono de Israel e daqui para frente foi só para trás durante muito tempo. Acontece um monte de problema aí. E ele não se aconselhou com os anciãos que já vinham tendo experiências com os reinos passados, e ele começa a tomar decisões que traz descontentamento para o povo de Israel e gera um certo atrito entre as tribos e acabou causando divisão dentro da nação. Esse rei Roboão, ele consegue ficar reinando apenas na tribo de Judá e de Benjamim, e as outras 10 tribos, elas levantam outro rei, Jeroboão, como seu rei. Então estava como a nação de Israel. Existia o reino do sul, conhecido como o reino de Judá, e existia o reino do norte, conhecido como o reino de Israel. Mas existe uma outra característica, isso aqui é muito importante, muito forte nesses reinos, que resultou num grande desastre. O rei Salomão, ele se casou com muitas mulheres, e ele casou com mulheres filhas de outros governantes e de reis de outras nações. E essas mulheres acabaram trazendo adoração a outros deuses para dentro de Israel, e bagunçou a cultura de Israel, tornando e trazendo um esfriamento espiritual para aquela nação. E quando isso acontece, tornou o povo vulnerável aos ataques dos inimigos. No meio de toda essa bagunça, nação dividida, uma cultura destruída, se levantam profetas, e Jeremias é um dos profetas que se levantou. E por que eu falei de toda essa divisão? Porque no reino de Judá é onde se levanta Jeremias, e ele começa a avisar: deixa eu falar um negócio para vocês, vai dar ruim. Se vocês não se arrependerem, a justiça de Deus virá sobre vocês. Então se arrependam, muda a rota aí, porque vai dar ruim. E acontece que ninguém ouviu ele. Não deram ouvido a esses avisos. E a capital do reino de Judá, ela era Jerusalém. E a justiça de Deus, ela se manifesta permitindo Deus que Babilônia invadisse o reino de Judá, causando a queda de Jerusalém, destruindo o templo que ficava em Jerusalém e levando o povo cativeiro na Babilônia, num país estrangeiro. Então o pessoal de Israel, eles pegam eles e levam eles em cativeiro, em outro lugar, servir como escravo. Uma escravidão um pouco diferente,
do que nós vemos em Êxodo, por exemplo, mas eles eram escravos. E a justiça de Deus vem sobre esse povo. E o texto que agora eu e você vamos ler juntos, são os lamentos de Jeremias quando tudo isso aconteceu. Ele avisou o povo que isso aconteceria e ninguém ouviu. E agora a gente vai ler o lamento dele junto. Vamos lá? Lamentações 3, vamos começar no versículo 1. Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Não foi pela mão de Satanás. Está escrito aqui Satanás? Não está. Ele viu a aflição pelo erro do homem? Não foi pelo erro do homem. Ele viu a aflição pela vara do furor de Deus. Então tudo que nós vamos ler aqui é a justiça de Deus. 2. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Que estranho isso, gente. A gente fala, ele nos tirou das trevas e nos levou para a luz. Olha o que Jeremias está falando. Deveras ele volveu contra mim a mão de contínuo todo dia. Fez envelhecer a minha carne, a minha pele despedaçou os meus ossos. Edificou contra mim e me cercou de veneno e de dor. Fez-me habitar em lugares tenebrosos, como os que estão mortos para sempre. Cercou-me de um muro e já não posso sair, agravou-me com grilhões de bronze. Ainda quando eu clamo e grito, ele não admite a minha oração. Fechou os meus caminhos com pedras lavradas, fez tortuosas as minhas veredas. Fez-me como urso à espreita, um leão de emboscada. Desviou os meus caminhos e me fez em pedaços, deixou-me assolado. Entesou o seu arco e me pôs como alvo a flecha. Fez que atravessasse no meu coração as flechas da sua aljava. Fui feito objeto de escárnio para todo o meu povo e a sua canção, todo dia. Fartou-me de amargura, saciou-me de absinto, fez-me quebrar com pedrinhas de areias os meus dentes, cobriu-me de cinza. Afastou a paz da minha alma, esqueci-me do bem. Então disse eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorde e se abate dentro de mim. E agora vem um versículo. 21. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Como? Não. Eu li o que eu li. Onde eu vou achar esperança no meio de todo esse caos? Porque aqui só foi coisa pesada. Falta de confiança e de esperança total. Eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. É sério isso, Jeremias? Só que daí ele segue, ele fala assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim. Renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Não, tem alguma coisa aí que eu não estou entendendo, né? Como é que ele fala isso? Depois de tudo que ele relatou, depois de todas as emoções e sentimentos que ele está carregando, como é que ele chega nessa declaração aqui? Como é que ele consegue dizer que as misericórdias do Senhor é o fato de não estarmos sendo consumidos? Provavelmente existe um segredo que Jeremias já entendeu, que a gente precisa entender. Eu entendo aqui, nós percebemos que Deus ele quer fazer algo muito profundo no coração do profeta Jeremias. Não tem como eu perceber a bondade de Deus se eu não permitir ser esmagado. Porque assim, o mesmo Deus que é justo para disciplinar o seu povo, ele é justo para cumprir a sua promessa. Sabe qual é o maior problema? É que eu e você, nós queremos definir a bondade de Deus. Abre comigo lá em João, no capítulo 9, vamos ler os versos 1, 2 e 3. Porque é o nosso modo de operar mais comum. João 9, do versos 1, 2 e 3. Diz assim: caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, este ou os seus pais, para que ele nascesse cego? Vamos dar uma segurada aí. Essa aí é a maneira que nós lidamos, né? Eu vi um negócio ruim, cara. Não, deve ter uma resposta mais clara. Porque para esse cara ter nascido cego numa condição
que não é a mais favorável, cego de nascença, duas coisas podem ter acontecido. Ou ele pecou, ou os pais pecaram. Só tem essa resposta. E nós funcionamos assim. Deus só tem duas respostas. Alguém fez algo de errado para que algo de errado estivesse acontecendo. Para que ele estivesse pagando pelo que ele fez. E daí vem a resposta de Jesus. E ele diz o seguinte: nem ele pecou, e nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Eu tiro de vocês a resposta que vocês geralmente dão. Nem ele pecou, nem os pais, mas isso aconteceu para que as obras de Deus se manifestassem na vida dele. Mas na nossa cabeça, só há espaço para duas respostas: ou ele pecou, ou os pais pecaram. O que Jesus revela aqui é a essência de Deus. Ele não é um justiceiro querendo destruir vidas humanas, ou até mesmo um sádico que está no céu punindo quem erra. Mas aquilo aconteceu para que fosse manifestado nele as obras de Deus. E através desse sofrimento que o cego de nascença estava passando, esse mendigo, essa família, eles obteriam bênçãos de valor incalculável que eles não iriam obter de uma outra forma. A Bíblia, ela está cheia de casos situações que estragaram nas mãos de Deus, mas que depois de reconstruído pelo próprio Deus, se transformou em algo que não se tornaria se não houvesse sido destruído nas mãos de Deus. Querem um exemplo disso? A queda do homem. Olha para a queda. A serpente, ela leva Adão e Eva para um lugar de desobediência. Mas se não fosse pela queda, eu e você, nós jamais saberíamos que Deus, Ele é capaz de amar os que não são dignos do seu amor. Pensa nisso. Se a queda não tivesse acontecido, eu e você jamais saberíamos que Deus, Ele tem um amor que é derramado sobre aqueles que não são dignos, ou seja, eu e você. Nunca provaríamos isso. E a palavra, ela está cheia desses exemplos. Momentos como esse nos permitem perceber a bondade de Deus em meio ao caos. Lá no início eu citei para vocês Jó, que eu quero ir um pouquinho mais adiante nessa passagem para revelar algo para vocês. Porque Jó diz aqui: eis que se eu me adianto, ali tu não está. Se eu torno para trás, eu não te percebo. Se opera à esquerda, eu não te vejo. Esconde-se à direita e não o diviso. E daí ele segue falando assim: mas ele sabe o meu caminho. Se ele me provasse, sairia eu como ouro. Ou seja, eu não estou te vendo, eu não estou entendendo o que está rolando aqui, mas uma coisa eu sei: tu conhece o meu caminho. E nessa provação, eu vou sair como um ouro refinado. Sabe o que aconteceu depois das crises que eu tive com Deus, após o falecimento do meu pai? Um dia eu dei trégua para Deus, que eu estava bravo. Eu disse: eu vou dar uma lida na Bíblia. E daí eu sou levado, não precisa abrir, eu leio aqui para vocês a pedrada que Deus me deu. Tiago 1, 2 ao 4, ele diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Aí é palhaçada, né? A vontade que eu tive naquela hora foi de jogar a Bíblia longe. E dizer: peraí, eu preciso estar alegre por passar por tudo que eu estou passando agora? É sério isso, Deus? O Senhor tem noção do que eu, os meus irmãos, a minha mãe, a gente tem passado nesse tempo. As dificuldades, as mudanças, tudo que a gente tem que lidar. E eu tenho que ter por motivo de alegria passar por isso? É essa a direção que o Senhor me dá? Tá bom, vou obedecer. E obedeci. E permaneci, perseverei. Só que eu disse assim: Deus, eu passo pela luta, eu passo pela prova, mas o Senhor vem comigo, porque eu não vou passar isso sozinho, não. E assim, o que acontece desse momento ali para frente, é que o Deus que se revelou a mim, foi tão poderoso, tão bondoso,
e tão amável como eu nunca tinha visto antes. Eu não provaria e não conheceria a bondade, o amor e a fidelidade de Deus da forma que eu conheci naquela época, se eu não estivesse passando pelo caos. E até hoje, eu carrego essa experiência nos momentos de caos que eu vivo, porque eu sei que o que eu conheço de Deus nos momentos difíceis é muito mais profundo e poderoso do que eu conheço nos momentos mais amenos e tranquilos. E para melhorar, Deus gera no meu coração uma honra tremenda em relação ao meu pai. Porque muitas pessoas diziam, e falam até hoje, tu te parece fisicamente e tem o jeito do teu pai. E isso hoje para mim é motivo de grande alegria. Anos atrás, eu odiaria ouvir isso. Mas hoje eu digo, eu me pareço com ele, para mim é motivo de grande alegria. Foi uma obra feita por Deus em meio ao caos, em meio à dor, em meio a um monte de dúvidas. A bondade de Deus não é como nós achamos que ela deve ser. Porque eu e você, nós servimos a um Deus que é justo, fiel e bondoso. Você quer contemplar a bondade de Deus? Eu acredito que sim, é tudo que a gente quer hoje, né? Deus, eu quero contemplar a tua bondade. Então busque conhecer Deus, pois Ele é bom, faz parte de quem Ele é, faz parte da essência de Deus, a bondade. Nós não podemos condicionar a bondade de Deus àquilo que está acontecendo na nossa vida. Jeremias, ele fala o seguinte: eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança, e as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Como é que ele pode falar isso em meio às suas lamentações? Porque Jeremias sabe que Deus é bom. Jó um dia ele declara: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Para quem ainda não sabe a história de Jó, está na palavra, leiam depois, mas eu vou te dar um resuminho. Jó, um homem íntegro, reto, diante de Deus, temente a Deus, ele se desviava do mal. E um dia Satanás chega para Deus, ó a conversa, Satanás e Deus trocando uma ideia. Satanás diz: deixa eu tocar na vida dele para ver se ele vai seguir assim, íntegro, reto, temente ao teu nome, se desviando do mal. E Deus diz: toca, pode tocar. Só não tira a vida dele, mas pode tocar. E a partir disso acontece uma desolação na vida de Jó. Ele perde tudo o que você pode imaginar, menos a vida dele. E começa uma crise na vida de Jó, porque ele começa a tentar achar resposta para estar passando por isso. Ele diz: eu só posso ter feito bobagem para estar passando por isso. Eu tenho que ter pecado para eu estar lidando com todo o mal que está vindo sobre a minha vida. E passa o tempo e ele não consegue perceber que mal foi esse. Sabe por quê? Porque não existia mal. Ele não fez nada de errado. E daí ele declara algo. Ele diz assim: se eu não fiz nada de mal, então agrada a Deus torturar os justos. É uma coisa ou outra. E ele fica nessa crise, sabe até quando? Até quando Deus se revela a Jó. E daí você deve ter pensado: daí ali Deus explicou para ele: estava trocando uma ideia com o capeta, ele vai tocar na tua vida, vou tirar tudo que tu tem, fica tranquilo, Jó, eu sabia que tu não ia mudar, que tu ia perseverar até o fim. Não, Deus não falou absolutamente nada disso para ele. Ele não explicou nada para Jó. Sabe o que Deus fez? Na conversa que ele teve com Jó, ele começou a fazer perguntas sobre ele mesmo. Quem é que criou todas as coisas? Quem é soberano sobre todas as coisas? E Jó começou a entregar respostas. E ao entregar respostas, Jó começa a revelar quem Deus é. E começa a perceber quem Deus é. E isso fez com que nenhuma circunstância definisse quem Deus era, porque Jó o conhecia e por conhecer a Deus, sabia que ele era bom. Ponto. Inclusive, depois que Jó ele dá esse relato de falando: antes eu te conhecia de ouvir falar, e agora eu te conheço de andar contigo, ele diz: eu me arrependo.
de ter pensado de uma forma diferente do que eu pensei até agora. Porque basta eu contemplar quem Ele é, basta eu contemplar o Criador, para eu saber que Ele é bom. Não as circunstâncias que estão ao meu redor, porque Ele é muito maior que as circunstâncias. O universo e o que nós estamos passando não define Deus. Quem define alguma coisa aqui é Ele. Ele que define o universo, não o universo define Deus. Então eu não posso olhar para a minha realidade e dizer: Senhor, Tu não é bom, porque olha o que eu estou passando. Porque não está nas coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Está na essência de quem Deus é. Ele é bom. E eu consigo contemplar e acessar a bondade de Deus mesmo em meio ao caos. Mesmo que eu esteja sendo esmagado pelo próprio Deus, eu consigo encontrar a bondade de Deus. Porque a partir do momento que eu busco conhecê-lo, eu vejo a bondade. E a minha ideia nessa noite é justamente te encorajar a buscar encontrar a bondade por esse viés. Porque se eu e você ficarmos grudados em tudo que está acontecendo e definir a bondade de Deus diante desses acontecimentos, não veremos um Deus bom. Mas não é isso que define a bondade de Deus, não é. A bondade de Deus é a essência de Deus. E basta eu olhar para Ele, e basta eu encontrá-lo, e basta eu buscar conhecer quem Ele é. E aí eu posso declarar para vocês, depois de 12 anos que eu perdi meu pai, que sempre a gente leva a situação de uma maneira humorada, mas todo mês de novembro a gente olha um para o outro e diz: quem vai dessa vez? E às vezes uns vão, só para fortalecer, né, o negócio. Mas depois de muitos anos, eu posso dizer para vocês: Deus é bom. Ele é bom. Não pelo que aconteceu, mas porque Ele é bom. E é Ele que me sustenta até hoje. E é Ele que fez um dia eu acordar rindo descontroladamente, cantando descontroladamente, ao ponto da Kelly olhar e dizer assim: ai, amor, tu está insuportável hoje. Não lembra, cara? E eu começar a acessar a bondade de Deus naquele dia. E conseguir viver isso de uma maneira mais leve, se é que é possível, mas sim, de uma maneira mais leve. Mais em paz com o Senhor, mais alegre no Senhor, confiando no Senhor e tendo um encontro com a sua bondade todos os dias. E confiando na sua bondade. E é isso que eu quero encorajar a igreja nessa noite. Ele é bom. E nós podemos encontrar a bondade dele em meio ao caos. Amém? Se coloque de pé. Eu confesso para vocês que eu fiquei muito amedrontado de trazer essa mensagem. Porque todos nós somos um público machucado hoje, com dores, né, lidando com coisas que nós não lidamos nunca na vida, nunca na história. Você tem noção disso? Nunca na história nós lidamos com isso. E por muitas vezes eu questionei: ai, Deus, Tu é bom mesmo? Tu é bom mesmo, Deus? Trabalhando ali, me dedicando às pessoas e me questionando. E eu acho que isso foi um questionamento de muitos aqui. Mas justamente nesse lugar de fraqueza, de vulnerabilidade, que eu corro para Ele, assim como Jeremias, que faz um relato, uma lamentação pesada
E ele diz, mas mesmo que eu tenha passado por toda a aflição, por causa do que Deus fez de justo com o seu povo, eu preciso dizer que as misericórdias do Senhor é o fato de nós não sermos consumidos. E ele corre para Deus, e em Deus ele encontra um refúgio. E é para esse lugar que eu quero que nós como igreja possamos correr hoje à noite. O lugar onde nós encontramos um refúgio nele. E passamos a ver a sua bondade na essência do que nós conhecemos de Deus, e não nas circunstâncias que nos rodeiam. E arrepender, no nosso coração se prostrar e se humilhar diante dele, e declarar, nos perdoa por em algum momento colocar em jogo a tua bondade, Senhor. Mas eu quero nessa noite provar que tu és bom. Amém? Eu confesso que eu não sou muito bom em fazer isso. Sempre quando eu faço apelo, ninguém vem para frente. Eu acho que eu peço de uma forma errada. O pastor Lolis, ele fala assim, eu estava pensando, já está lotado isso aqui. Digo, mas ele nem falou. Lolis é fera nisso. Mas eu quero te convidar a lamentar juntos, porque eu e você temos motivos para lamentos, mas de também encontrarmos a bondade de Deus em meio a esse caos. E aí eu gostaria de te dar a liberdade de vir aqui à frente, para que a gente possa orar junto com você, para que a gente possa clamar juntos pela bondade de Deus. Amém? Então fique à vontade, pode vir aqui à frente. Pode vir aqui. Vamos adorar o Senhor e vamos orar, e quem sentir, por favor, fique à vontade para vir aqui à frente. Aleluia. Declare essa canção como uma oração nessa noite. Todos os dias eu estou em tuas mãos, até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Todos os dias eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. De Deus, és fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Senhor, nós inclinamos o nosso coração nessa noite. E o Senhor sabe tudo que nós, como Estado, como pessoas, como família,
lidamos nas últimas semanas. E o Senhor sabe como isso gravou dentro do nosso coração, as marcas que nós carregamos em nossa alma, em nosso coração, e às vezes até mesmo em nosso corpo, diante de tudo o que aconteceu nesse tempo. Mas hoje nós nos inclinamos e nos humilhamos diante da Tua presença, Pai, e declaramos que nenhuma dessas circunstâncias podem definir quem Tu és. Nenhuma dessas circunstâncias pode colocar em jogo a Tua bondade, porque o Senhor é bom. A bondade está em quem Tu és, a bondade está em Tua essência, Senhor, e essa bondade jamais se apartará de nossas vidas. Te dou meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, te dou meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, te dou meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Aleluia. Em todo tempo Tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Todo tempo Tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Nós cantaremos da Tua bondade, Senhor. Mesmo que tenhamos que caminhar em meio ao fogo, mesmo em meio aos lugares escuros, ali o Senhor está, e a Tua bondade é por nós. Que possamos acessar essa bondade, reconhecendo quem Tu és, a revelação de quem Tu és, Senhor. Senhor, tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, te dou meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Todo tempo Tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, cantarei Da bondade de Deus. És fiel em todo tempo.